Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, 21ª rodada, ou como alguns gostam de dizer, segunda rodada do retorno. E essa rodada fica no meio, entre os jogos da Sul-Americana, né? 8 brasileiros jogando Sul-Americana e Libertadores, 5 na Sul-Americana, 3 na Libertadores. No apanhado geral, os brasileiros não foram mal. Tivemos o São Paulo perdendo na Sul-Americana e o América Mineiro perdendo na Sul-Americana. O América Mineiro acabou perdendo para o outro brasileiro, que é o Fortaleza. O Fortaleza na Sul-Americana é o que está mais encaminhado para chegar à semifinal. O Botafogo empatou, o Corinthians ganhou, mas tem um jogo difícil de volta. E na Libertadores já temos um classificado para as semifinais, que é o Palmeiras, que goleou o Deportivo Pereira fora de casa por 4-0, e o próximo jogo é em casa, então o Palmeiras já está classificado. O Internacional conseguiu um grande resultado de 1-0 contra o Bolívar lá. O Bolívar, vou repetir, é um time que, se jogar no Campeonato Brasileiro, é brigar para não cair. É um time fraco, que o que tem de forte é a altitude. E na altitude não conseguiu ganhar o Internacional, então provavelmente o Internacional vai estar na semifinal. O Fluminense, que ganhou do Olímpia, que eliminou o Flamengo por 2-0. O próximo jogo do Fluminense é lá, então é um jogo... Sinceramente, cara, na boa, eu não acho o jogo tão difícil assim. Não acho. O time do Olímpia é fraco. Mas eliminou o Flamengo. O Flamengo tá de sacanagem, né, cara? O Flamengo, porra, não dá nem pra tu comentar do Flamengo aquele jogo, né? Tinha tomado de treta de Cuiabá, nego sendo na porrada, se socando, uma zona, diretoria omissa, um bando de burro com sorte. Sabia que os caras só jogavam pro alto, tomou 3 gols de cabeça, 3 gols pelo alto, ou seja, uma balbúrdia, né? O Flamengo, o que não é o caso do Fluminense. É o caso do Fluminense. O Fluminense tem vontade, disposição, quer ganhar, gana, tesão, vontade, não tá com tumulto, ou seja, são coisas completamente diferentes. Então, nessa rodada, teremos times. Eu acho que, com exceção do Palmeiras, todos os outros terão que meter o pé no freio no brasileiro para dar atenção à Sul-Americana e Libertadores. Eu acho que talvez o América Mineiro não. Porque o América Mineiro sabe que a situação deles é muito complicada contra o Fortaleza. E o América Mineiro está lá embaixo, que é o último colocado. O América Mineiro, a princípio, Sul-Americana acho que está indo para o brejo. Provavelmente não vão falar, mas sabe que vai ser muito difícil. Então tem que dar atenção ao Campeonato Brasileiro, que vai ser uma missão muito complicada o América Mineiro sair da zona de abaixamento. Então talvez só Palmeiras e América Mineiro que não tenham problemas em relação a poupar, jogar a vera o Campeonato Brasileiro, porque todos os outros, a princípio, terão que poupar. Aí eu vou fazer um asterisco. O Botafogo. Vou dar um asterisco com o Botafogo. Que, na minha opinião, e por tudo que está acontecendo, o Botafogo está dando prioridade ao Campeonato Brasileiro, não está dando prioridade à Sul-Americana. A prioridade do Botafogo é o Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que o Botafogo também não vai poupar. Então, essa é a minha opinião. Acho que o Botafogo não vai poupar. Então, na minha opinião, o Botafogo não vai poupar, o América Mineiro não vai poupar, e o Palmeiras, se quiser, também não precisa poupar. Porque depois do Pereira, bota qualquer time lá que vai ganhar de novo. Depois do Pereira é muito ruim. É muito ruim. É igual o Bolívar e igual o Olímpia, na minha opinião. Tá? Desses 3 aí que eu falei, o Olímpia é o mais forte, ou o menos ruim, minha opinião. Então, dos 8 times, 3 eu acho que deverão ir, a princípio, com o time principal. Os outros 5 não, tem uma situação mais complicada, jogos mais difíceis, apesar de ter vantagem, eu acredito que irão poupar. Inclusive o Fortaleza. Apesar que o Fortaleza nunca joga com o mesmo time, né? Ele sempre está
girando. Então vamos lá para as nossas análises e para os nossos palpites dessa 20ª rodada do Brasileirão 2023. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E 3 coisas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, nos comentários fixados, é o link do pessoal da Zone Play, para onde eu assisto todos os jogos, documentários, minisséries, tudo em alta definição e sem travar. Funciona para mim e indico para você. Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você tem direito à promoção Dia dos Pais Zone Play. A promoção Dia dos Pais vai até o final de agosto agora, tá? Então você clica lá e pergunta qual é a promoção. E terceiro, se você gosta do canal Resenha com Magalhães, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, inscreva-se no canal que você vai ajudar. E se todos fossem inscritos, eu já tinha batido a meta de 50 mil, beleza? Vamos lá, galera. Deixa eu botar meu óculos aqui, a tela está meio longe. Vamos lá. A rodada abre no sábado. Teremos jogos sábado e domingo. No sábado, apenas 2 jogos. E no domingo, 8 jogos. Jogo a dar com pau no domingo, não? Então vamos lá. A rodada abre com Flamengo e Internacional. O Internacional ganhou do Bolívar de 1-0. Acredito que se o Internacional meter um time misto, ganha do Bolívar aqui. E de goleada. Essa é a minha opinião. Mas acho que o Internacional não vai dar essa sopa azar, apesar da situação do Internacional não ser muito confortável no Campeonato Brasileiro. O Internacional está na 14ª colocação com 24 pontos. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento tem 21, que é o Santos. Então a situação do Internacional é muito desconfortável. Mas e aí? O que o Internacional faz? Bota o time principal para tentar ganhar do Flamengo no Maracanã, ou poupa alguns jogadores, vai com o time misto, tenta ganhar um ponto aqui no Flamengo para classificar para a Libertadores. Cara, eu sei que a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro não é legal. Os últimos 5 jogos não ganhou, perdeu 3 e empatou 2. Pode ficar muito próximo da zona de rebaixamento, sim. Porque tem o Goiás, tem o Bahia e tem o Santos. Bahia e Santos podem chegar aos 24 pontos. Podem ficar com as mesmas 6 vitórias. O Bahia passaria o Internacional no saldo de gols. O Santos só se goleasse, né? O Santos tem uma diferença de saldo de gols do Internacional de 4, mas o Santos ganhando, o Internacional perdendo, essa diferença pode mudar. O Internacional corre um risco, sim, de entrar na zona de abaixamento. E aí, o que o Inter faz? Complicado. Acho eu que o Inter, com um time misto contra o Bolívar, se classifica. Mas é melhor não arriscar. É melhor ir com o time principal. A gente está falando de Libertadores. Quartas de final. Chance do Inter chegar à semifinal. Eu acho que apesar do risco no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Inter vai poupar contra o Flamengo. O Flamengo ficou a semana toda treinando. O que isso quer dizer? Quer dizer porra nenhuma. Na verdade, até quer dizer alguma coisa, porque toda vez que o Flamengo teve uma semana para treinar, não jogou nada. Nos últimos recortes do Flamengo, quando o Flamengo teve tempo para treinar, o Flamengo não jogou nada. Toda vez que o Flamengo fica uma semana parado sem jogar, quando joga, perde. Aí no outro jogo joga bem. Bom, fica até difícil você falar. A princípio, você poderia falar, não, Flávio,
O Flamengo é favorito, o Flamengo teve a semana toda se preparando para jogar contra o Inter. Provavelmente o Inter vai com um time misto. Mas, irmão, você confia no Flamengo? Você é torcedor do Flamengo. Você confia no Flamengo uma semana parado, treinando para jogar com o Internacional ou titular ou misto? Eu não confio. Eu não confio. Bom, cara, apesar de não confiar no Flamengo, será que o Flamengo vai conseguir, tendo uma semana para treinar, vai conseguir, pela primeira vez, depois de muito tempo, ficar uma semana treinando e jogar bem? Seria uma novidade, né? Cara, mas eu vou de Flamengo. Vou dar Flamengo 1-0, cara. Vou de Flamengo 1-0 em cima do Inter. Vou de Flamengo 1-0. Levando em consideração que a gente viu no jogo contra o Coritiba lá, né? Vou na apagada das luzes, coisa e tal. Eu vou de Flamengo 1-0 em cima do Inter. Corinthians e Goiás. O Corinthians ganhou de 1-0 na Sul-Americana. Tem um jogo contra o Estudiantes dificílimo. Só que o Corinthians... Não, o Corinthians está na mesma situação do Internacional. Está com 24 pontos. Também está numa situação bem desconfortável. Cara, mas eu acho que independente, acho que um jogo difícil contra o Goiás. O Goiás vem de uma sequência sem perder, cara. O Corinthians eu acho que vai dar uma poupada. Eu vou de empate. Corinthians e Goiás. Vou de 1-1. 0-0 ou 1-1. Corinthians e Goiás eu vou de 0-0 ou 1-1. É um confronto direto, hein? O Corinthians tem 24 pontos e o Goiás 23. Confronto direto. Corinthians e Goiás, confronto direto. Eu vou de empate. Corinthians e Goiás 1-1. Bragantino e Cuiabá. O Bragantino está lá no topo da tabela, mas sentiu a eliminação para o América Mineiro. Sentiu. Tomou a paulada do Bahia. Aí uma goleada do Bahia. E vai pegar o Cuiabá, que também está lá em cima na tabela, mas vem de 2 derrotas. O jogo encardido. Jogo encardido, Bragantino e Cuiabá. O Cuiabá pode surpreender o Bragantino, cara. O Cuiabá pode surpreender o Bragantino. O Cuiabá, time muito bem organizado, cara. Será que o Bragantino vai se recuperar da porrada que tomou do Bahia? Cara, eu vou de empate. Eu vou de Bragantino e Cuiabá 2-2. Bragantino e Cuiabá 2-2. Botafogo e Bahia. Cara, o Bahia ficou a semana inteira treinando. O Bahia vem aí de 5 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Tinha feito um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro, contra o Bragantino. Fez um jogo muito bom, e goleou. E vai jogar o Bahia. Vou repetir. Se o Bahia jogar contra o Botafogo, mesmo que o Botafogo não vá com o time principal, que eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Botafogo vai com o time principal. Pode colocar um ou outro no banco, mas vai com o time principal. Se o Bahia jogar contra o Botafogo, do jeito que jogou contra o Bragantino, o Bahia vai tomar uma goleada. Eu não estou falando que o time do Botafogo é o supra-sumo, mas o time do Botafogo é o líder do campeonato. O time do Botafogo é fisicamente muito mais forte que o Bahia. Estou falando fisicamente mesmo, de corpo. E um time fisicamente, aí na parte aeróbica, muito forte. Os caras têm muita velocidade. E o time está muito encaixado. Se jogar aberto, igual jogou contra o Bragantino, o Bahia vai ter problema. Eu acredito que o Botafogo, a prioridade do Botafogo não é a Sul-Americana, é o Campeonato Brasileiro. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que o Botafogo vai poupar muito pouco. Muito pouco. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo está usando a sua casa como arma, o tal do tapetinho, né? Do Botafogo que está sendo como arma. Na Sul-Americana, nem tanto.
Porque parece que até os próprios jogadores, o foco dos jogadores é o brasileiro, não é sul-americano. Cara, vai ser um bom jogo. Bom jogo. Mas eu vou de Botafogo, cara. Eu vou de Botafogo. Eu vou de Botafogo, apesar de eu achar que o Botafogo está dando uma leve caída. Tá? Uma leve caída. E os times estão mais... Eu acho que talvez seja até porque os times estão mais acostumados com o formato do Botafogo. Mas eu vou de Botafogo. Um jogo apertado. Acho que vai ser um jogo bem apertado. Para mim vai dar Botafogo 2-1. 2-1 Botafogo. Isso se o Bahia jogar de acordo com o que joga o Botafogo. Se o Bahia jogar do jeito que jogou com o Bragantino, vai ser goleado. Então, Botafogo e Bahia, para mim, dá Botafogo. Atlético Mineiro e Santos. Atlético Mineiro, 27 pontos, na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. E o Santos, na zona de abaixamento, com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória. Eu vou de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, para mim, vence. Os dois times ficaram a semana toda treinando, mas o time do Atlético Mineiro é bem melhor do que o Santos. Apesar de não ter treinador. Eu vou de Atlético Mineiro. Também acho que vai ser um jogo apertado. Eu vou de 2-1 Atlético Mineiro em cima do Santos. 2-1 Atlético Mineiro em cima do Santos. América Mineiro e São Paulo. Os dois times estão na Sul-Americana. O América Mineiro tem uma missão dificílima, que é reverter o resultado de 3-1 contra o Fortaleza, mas o América é o último colocado no campeonato, com 10 pontos, já está a 11 pontos do Bahia, 11 pontos do Bahia. E o São Paulo está aqui na 10ª colocação com 28 pontos, o São Paulo no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Ou seja, no Campeonato Brasileiro, tanto São Paulo quanto América Mineiro, no recorte dos últimos 5 jogos, estão mal. Estão mal. Mas acho que o São Paulo vai poupar, porque o jogo contra a LDU é complicado. Será que o América Mineiro vai dar atenção ao Campeonato Brasileiro agora? Sabendo que a vaga para a Sul-Americana está bem difícil. Empate, 1-1. América Mineiro e São Paulo, eu vou de 1-1. Para mim, o São Paulo vai com o time reserva. E muito reserva. É a minha opinião. E o América Mineiro vai com o time principal. É a minha opinião. Palmeiras e Vasco da Gama. Palmeiras, de todos os times que estão na Sul-Americana e Libertadores, como eu falei, é o único já classificado. Meteu 4-0 depois do Pereira. E aqui pode botar um sub-20 que vai ganhar. Não estou menosprezando depois do Pereira, não. Se botar um sub-20, o Palmeiras ganha. Foi pegar o Vasco da Gama, que está tentando se recuperar. Nos últimos 5 jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Só que nos últimos 3 jogos o Vasco não perdeu. O Vasco vem melhorando. Ainda está a 5 pontos de saída da zona de rebaixamento. E pega o Palmeiras. O time reserva misto do Palmeiras é mais forte que o do Vasco. Para mim, dá Palmeiras. Para mim, dá Palmeiras. 2-0 Palmeiras em cima do Vasco. 2-0 Palmeiras. Mesmo que esteja com o time misto, para mim, dá Palmeiras. Fortaleza e Curitiba. Bom, o Fortaleza ainda não está classificado para as semifinais. Mas está muito bem encaminhado. Só que o Fortaleza já está acostumado com a rotatividade dos jogadores. Então, o Fortaleza vai mexer. O Fortaleza não vai jogar contra o Coritiba com o mesmo time que jogou contra o América Mineiro. Vai ter mudança. O Coritiba acabou perdendo no finalzinho para o Flamengo. Estava empatando, acabou perdendo no finalzinho para o Flamengo. Nos últimos 4 jogos, o Coritiba perdeu os 4. Coritiba está ali a 7 pontos de saída do rebaixamento. Com um treinador novo, com um trabalho novo. O Coritiba vai tentar ganhar. O Coritiba vai tentar ganhar. Mas eu vou de Fortaleza. Para mim, da Fortaleza 2-0. Mesmo com a mudança de Fortaleza, eu vou de Fortaleza. 2-0. Vou Fortaleza 2-1 em cima do Coritiba. 1-0 ou 2-1?
1-0 ou 2-1 Fortaleza. Atlético Paranaense e Fluminense. Fluminense ganhou de 2-0 do Olímpia. Agora vai jogar lá. Não está classificado. O Olímpia conseguiu reverter o resultado contra o Flamengo. Contra o Flamengo é uma decepção, né? Time sem vontade. Não adianta falar. E o Atlético Paranaense também foi uma decepção na Libertadores. Foi eliminado pelo Bolívar, um time fraquíssimo, na minha opinião. Só tem altura, que acabou perdendo para o Internacional. O Atlético Paranaense, só jogando o Campeonato Brasileiro, vai estar lá em cima na tabela, vai brigar lá no G4. Como está? Está na 6ª colocação, com 32 pontos. É um confronto direto na parte de cima da tabela. Eu acredito que o Fluminense vai poupar alguns jogadores. Vai poupar. O Atlético Mineiro não, vai com o time principal. O time que tiver de melhor. Jogo complicado. Mas eu vou de Furacão. Para mim dá... Jogo difícil, mas para mim dá 1-0 Atlético Paranaense. Eu vou de Atlético Paranaense, 1-0 Atlético Paranaense. Vai ter um jogo apertado. Jogo bom de se ver. Mas para mim dá Furacão. 1-0 Furacão. E finalizando, 7 horas da noite, domingo, Grêmio e Cruzeiro. 2 times que também só ficaram treinando, só estão no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o 5º colocado com 33 pontos. E o Cruzeiro é o 12º com 25. O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum. Empatou 3 e perdeu 2. O Grêmio, nos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Grêmio e Cruzeiro, jogão, cara. Jogão. Eu não acho o time do Cruzeiro tão ruim, cara. De vez em quando o Cruzeiro tem resultados que não condiz, na minha opinião, com o time. Grêmio e Cruzeiro. Sinceramente, eu não acho uma diferença muito grande do time do Grêmio e do Cruzeiro, não, cara. Grêmio e Cruzeiro. Cara, eu vou de empate. Acho um jogo aberto, esse jogo vai dar empate. Vai dar 2-2. Grêmio e Cruzeiro, eu vou de 2-2. 2-2. Então tá aí os meus palpites para essa 21ª rodada do Brasileirão Série A 2023. E se você apostar aí com esses meus palpites e ganhar, não custa nada fazer aquela doação para o seu amigo Magalhães. Din-din é sempre muito bom. Aonde pinga não serve. Um abraço, até mais, fui!